Olá, Pai do Senhor. Aqui é o professor Sérgio, irmão Sérgio. Nós estamos professores de adolescentes ali na Assembleia de Deus, no bairro do Farol. E nesta manhã nós estamos iniciando uma aula que tem por título Paulo, um agente histórico da igreja, deste trimestre que nós estamos estudando a história da igreja para adolescentes. Nesta manhã eu quero falar com você, meu irmão da classe Josué, a paz do Senhor para todos, as irmãs também da classe Sulamita, a paz do Senhor para todas. E nós vamos estudar sobre Paulo, esse importante personagem bíblico, esse importante vulto da história da igreja. Entender o porquê que ele foi tão importante, sua origem, né? Porque Saulo, porque Paulo, sua conversão, seus escritos. Nós vamos estudar sobre esse homem importante. Eu não quero ser leviano, e nem cabe à minha pessoa falar que Paulo foi o mais importante dos apóstolos. Não quero falar sobre isso, não cabe a mim. Mas certamente, humanamente falando, ele foi o mais famoso de todos eles. Nenhum outro apóstolo foi tão comentado, se escreveu tanto a respeito de um apóstolo como o do apóstolo Paulo. E nós vamos tentar retirar da vida deste homem lições importantes para a nossa vida. Quero nesta manhã conclamar a vocês a pegar o instrumento de nosso estudo, né? A lição para aqueles que puderam adquirir. Nós estamos num período em que as coisas mudaram, inclusive o cenário das nossas aulas, né, está sendo de forma virtual, está sendo gravado dentro da sala de nossas casas. E nesta manhã nós queremos pedir pelo menos para que você pegue a sua Bíblia. É importante que a gente comece estudando alguma coisa e a gente tenha um material didático na mão. Eu também gosto de começar as minhas aulas orando, fazendo uma oração. Estamos numa batalha espiritual, nós estamos em guerra e nós sabemos que nesse exato momento, para que nós possamos estar aqui, eu falando com vocês e vocês me escutando, existe uma guerra acontecendo e que é importante que o crente sempre esteja orando, pedindo a Deus graça e misericórdia. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, queremos, Senhor, invocar a Trindade excelsa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que esteja conosco, para aquilo, Senhor, de que vamos tratar. Seja, Senhor, não somente palavras de persuasão humana, mas que venha, Senhor, direto do trono da graça, ministração de vida para nossas vidas. Que nós possamos nos alimentar do pão espiritual, que nós possamos ter vida e vida em abundância. Senhor Jesus, nesta manhã, queremos, Senhor, te agradecer, te bendizer por tudo que tens feito em nossas vidas, pelo milagre, Senhor, da vida, apesar, Senhor, das dificuldades. Senhor, quantas pessoas doentes por essa pandemia que tem acometido a humanidade, mas nós estamos aqui, ainda confiantes, alegres e meditando na Tua palavra. Senhor Jesus, nos protege, nos livre, nos guarde, porque dependemos de Ti. Tu que és santo, soberano, Tu
Tu que és provedor, mantenedor, Tu que és o autor da vida, nos protege. Tu que és Senhor, toda autoridade, Senhor, foi te dada, no céu, na terra, Tu és soberano. Então todas as coisas estão sobre a tua majestade, a tua autoridade. E nós confiamos assim, somos teus servos, nos ajude. Abençoa, Senhor, também a cada ouvinte, a cada pessoa que possa, Senhor, estar conosco, escutando. Vai ali, Senhor, tirando todos os entraves, as dificuldades. Tu sabes, Senhor, que somos humanos e como humanos estamos suscetíveis às coisas deste mundo ainda. Nós temos, Senhor, famílias, alguns, Senhor, perderam alguns entes queridos. Nós queremos pedir o conforto, nós queremos te pedir a saúde para aqueles que estão doentes e o conforto, Senhor, para aquelas pessoas, Senhor, que perderam entes queridos. Deus de amor, esteja conosco do começo ao fim, nos abrindo o entendimento, nos colocando as palavras, Senhor, na boca, para que também, Senhor, possamos falar e sermos ouvintes, Senhor, praticantes da Tua palavra, para que assim nós possamos, Senhor, te agradar, te servir melhor. Tu que és digno de honra, de glória e de louvor. Tu, Senhor, que és adorado por santos anjos, possa também, Senhor, ser adorado nas nossas vidas. Deus querido, é a nossa oração nesta manhã. Fica conosco, dependemos de Ti. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te agradecemos e nós te pedimos. Amém. Bem, para que não percamos mais nenhum tempo, nenhum momento, nós pedimos a vocês que abram nas suas Bíblias, na leitura bíblica sugerida pela nossa lição, que se encontra no livro de Filipenses. É uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E no capítulo 3, no versículo do 5 ao 11, nós vamos ler neste momento. Eu peço a sua atenção. Que diz o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Isso nós vamos comentar um pouco mais adiante. Os seus escritos. Mas quem foi este personagem? Aonde foi que iniciou a trajetória deste grande homem de Deus? Bem, nos nossos estudos sobre a história do apóstolo Paulo, tivemos uma informação. Ele era, como diz a leitura que nós acabamos de ler, da tribo de Benjamim, a mesma tribo do primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. E tudo indica que a origem do seu nome tenha sido, assim, uma derivação justamente
do nome do rei, primeiro rei de Israel, Saul, então o nome dado a ele, o nome de Saulo. Isso não existe assim nenhuma comprovação, não existe documentos que possam atestar, mas estudando a história, tudo leva a crer que os seus pais colocaram este nome devido a essa situação de que eram da mesma tribo do rei Saul e que, em homenagem ao primeiro rei de Israel, colocaram o nome de Saulo. Bem, e por que Saulo de Tarso, né? Bem, Tarso era uma cidade que margeava o mar Mediterrâneo e que, deixa-me dizer uma curiosidade, era uma cidade que fazia parte do grande Império Romano. Nós sabemos que a época de Saulo, o grande Império Romano abrangia várias regiões ali da Ásia, e vamos entender que a cidade de Tarso, ela não pertencia ao território de Israel, mas fazia parte do grande Império Romano. E Saulo de Tarso, possivelmente foi porque foi o local, Tarso, a cidade onde o apóstolo Paulo ele nasceu. E aí você vai perguntar, e mesmo assim ele era judeu? Bem, o que acontece é que o povo judeu, essa etnia, né, da raça humana, ele é judeu independente do local dele de nascimento, desde que o pai, ou pelo menos a mãe, ela seja judia. Então, no caso de Paulo, tanto o pai quanto a mãe dele, eles eram judeus e eles migraram do território de Israel, ali mais precisamente da região da Galiléia, e se alojou em Tarso, que era uma das cidades ali próxima da Ásia Menor e que margeava o mar Mediterrâneo. Possivelmente, foi lá o local de nascimento do apóstolo Paulo, de Saulo. Por quê? Porque não se faz nenhuma outra menção de que dessa viagem dos pais dele para Tarso. E assim, só depois é que Paulo vem a nascer ali. Por isso, o nome dele ser conhecido, principalmente na história da igreja, na pedagogia da igreja, inicialmente como Saulo de Tarso. Uma coisa que vale importante falar, nós não temos o nome dos pais de Saulo. Nós só sabemos que eles eram judeus que migraram, como eu já falei anteriormente, da Galiléia para a cidade de Tarso, que ficava margeando ali o mar Mediterrâneo. Era uma importante cidade que ligava a cultura ocidental, ali na Ásia, da cultura um pouco mais ao oriental. Então ela se sintetizava. A cidade de Tarso era um importante centro comercial e era a capital da Cilícia. Então nós vemos que era um importante centro, não era uma cidade, vamos dizer assim, qualquer. E os pais, eu acho que em busca de melhores condições, migraram para Tarso. A questão da cidadania. Já falamos a respeito de que todo judeu nascido de pais judeus, ele é judeu independente do local de nascimento dele. Então, o Saulo, ele tinha duas cidadanias. Uma pela origem, que ele detinha, né? Os pais eram judeus, então ele era judeu. E outra porque ele
nasceu dentro do Império Romano e possivelmente seu pai também tenha comprado o direito de ter a cidadania romana. Então, ele, com o pai, que tinha a cidadania romana e nascido dentro de do Império Romano, ele possuía essa dupla cidadania. O apóstolo Paulo possuía essa dupla cidadania. Uma outra coisa importante a respeito da sua família é que Paulo ele tinha pelo menos uma irmã. Ele tinha uma irmã, não se fala de outros irmãos, não se falam de mais, mas possivelmente ele tinha essa irmã. E a sua profissão é mencionado no livro de Atos que ele era fabricante de tendas. Possivelmente e também isso aí foi algo herdado do seu pai, porque o jovem judeu, ele geralmente herdava a profissão do pai. Então, para que Saulo pudesse ter esse conhecimento da arte, da fabricação de tendas, é porque possivelmente foi algo aprendido junto com seu pai, lá na cidade de Tarso. Ele possivelmente exercia essa profissão, a qual ele também aprendera. Bem, e a juventude? Bem, possivelmente Saulo de Tarso, ele não passou muito da sua juventude em Tarso, a cidade lá próximo da Ásia Menor. Ele não passou ali, mas certamente os seus pais, eles eram fariseus, né? Eles eram fariseus e querendo dar uma melhor educação para o Saulo, eles mandaram Saulo estudar, aí sim, no país de origem, em Jerusalém. Nós sabemos que existiam escolas rabínicas muito famosas, não somente em Israel, mas em todo o Império Romano. A fama dessas escolas, né, superavam a questão geográfica de Israel. E essa fama, ela transpassava as barreiras geográficas do país. Então, todo o Império Romano tinha conhecimento das famosas escolas rabínicas, que no primeiro século nós mencionamos as afamadas escolas rabínicas de Hilel e de Shammai, que eram mestres rabínicos da época, e que todo o Império Romano que quisesse ter uma educação aprimorada, então eles mandavam os seus filhos, aqueles que tinham condições, para estudar, porque precisava sim ter uma certa condição para que o aluno pudesse frequentar essas escolas. Eu abro um parêntese para que a gente entenda que todo o contexto, para que a gente possa entender o porquê da escolha de Paulo como apóstolo. Note que os pais eram extremamente religiosos. Uma coisa que eu entendi estudando a história de Paulo é que a sua origem, né, os seus pais eram fariseus. Seus pais bastante religiosos e observadores da lei, eram fariseus, então categoricamente eles observavam a lei, e querendo que o seu filho, Saulo, também tivesse um primor de educação, eles enviam o jovem Saulo, desde muito cedo, para Jerusalém, aonde ele dá continuidade aos seus estudos. E ele ficou sob a responsabilidade de Rabban Gamaliel.
né, um respeitado rabino do primeiro século, em que instruiu o jovem Saulo com relação a tudo que se referia a estudos, né? Uma coisa importante é que não me parecia um peso para o jovem Saulo a questão do estudo, né? A questão do primor, de primar, por ser assim, ser excelente naquilo que fazia. E isso traz para nós um ensinamento bastante importante, porque nós devemos nos dedicar aos estudos, sabendo que aquilo que nós estamos estudando servirá para a construção, vamos dizer, do nosso ser, enquanto intelectuais, enquanto religiosos, enquanto trabalhadores, né? Com uma profissão, com uma graduação. Então, de maneira nenhuma, nós jovens hoje, aqui no Ocidente, devemos encarar o estudo como algo enfadonho. E Saulo, o que me parecia é que ele buscava sempre a excelência, corroborado com o texto que nós acabamos de ler, que ele buscava sempre ser entre os seus semelhantes um destaque. Tudo isso serviu de preparação para forjar aquele que viria a ser o mais famoso dos apóstolos, né? E nós devemos, assim, entender esse período histórico na vida de Saulo e extrair coisas valiosas para as nossas vidas. Então você que hoje é um adolescente, mas que pensa numa profissão, e você adolescente que pensa também numa profissão, logo vocês também serão pais de família e mães de família, tem que entender que o fim do que vocês serão lá na frente depende da dedicação que vocês possam ter hoje aos estudos. Isso é uma lição muito importante na vida do apóstolo e que nós possamos e que nós podemos extrair lições valiosíssimas nesse sentido para a nossa vida hoje. Saulo, como estudioso que era, ele termina seus estudos, né? E possivelmente ele não tenha tido contato com Jesus Cristo, eram contemporâneos. Eu acredito que Jesus, já no final do seu ministério, aos 33 anos mais ou menos de idade, Saulo possivelmente deveria ter aproximadamente 18, 20 e poucos anos de idade. E eles eram contemporâneos, mas não temos relatos históricos, nem através dos próprios epístolas paulinas, de que ele tenha tido contato com Jesus Cristo. Mas os seus caminhos começam a se cruzar justamente nessa devoção que Paulo tinha de defender a religião que ele acreditava, o Deus que ele servia, que ele tinha como o principal entre todos os outros deuses, aquele que realmente é o Deus Senhor do universo. E nessa sua dedicação ele se depara com uma igreja incipiente, uma igreja que iniciava, uma igreja incipiente, uma igreja cristã bem no início, né? Jesus Cristo tinha acabado de ressurgir, tinha
sido assunto aos céus, e os discípulos que aqui ficavam, ou ficaram, eles estavam meio que amedrontados, justamente porque a religião judaica, ela basicamente foi responsável pela morte e crucificação e morte do seu mestre, do seu grande mestre, e que havia uma perseguição. Saulo, ele se engajou nessa perseguição, né? Ele foi um ferrenho defensor do judaísmo. E quando a gente fala hoje de intolerância religiosa, né, a gente sempre se refere a outros países no continente africano, no leste europeu, né, onde você não pode professar a sua fé abertamente, de forma livre, né? Em alguns países da Ásia é proibido o culto religioso de qualquer forma, e, inclusive, e mais precisamente, o culto cristão. Então, eles não admitem. Mas, quando a gente estuda a história da igreja, nós vemos que o início também foi dessa forma, uma forma de intolerância religiosa, né, que existia. Os romanos, eles permitiam o culto dos seus, vamos dizer, das províncias conquistadas, né? Então, os judeus, eles mantinham a sua religião, o judaísmo, né? E não permitiam que surgisse outro tipo de fé nos seus territórios, visto que, por conta de muita idolatria num passado do povo judeu, eles tinham sido escravizados, eles tinham sido levados em cativeiro. Então, eles meio que buscavam agora erradicar toda e qualquer forma de mistura religiosa. E quando eles falham, justamente por manter o rigor da lei, esse primor a religião acima do amor, eles falharam. Então Jesus Cristo justamente entra nesse contexto, nos inserindo, dando a nós, gentios, a oportunidade de estar inseridos num plano de salvação que eram para todos, mas que a princípio tinham sido delegados para que os judeus fizessem. E aí ele funda a igreja. E essa igreja iniciante, trôpega ainda, amedrontada, com medo, ela sofre uma perseguição terrível. Temos na figura de Saulo de Tarso, um dos mais intolerantes, talvez a gente deva dizer zelosos, né, em manter a religião judaica, o judaísmo, e ele combate de forma ferrenha. E a começar por Samaria, né, por Jerusalém e Samaria, essa perseguição chegou ao ápice de o apóstolo ser envolvido num assassinato que houve. E esse assassinato foi um marco na história do cristianismo, porque foi o primeiro mártir. Se tratava do diácono Estevão, né, que sucumbiu diante dos seus algozes, sendo apedrejado. E a Bíblia relata, em Atos dos Apóstolos, que as pessoas que participaram desse apedrejamento depositavam as suas capas, as suas vestes, aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Saulo, ele toma parte, tamanho era o zelo, tamanho era o cuidado, que ele toma parte nesse assassinato do Estevão, do diácono Estevão. E a partir de então, eu acho que Saulo empreende uma perseguição ferrenha, e ele pegava junto às autoridades judaicas, ele pegava algumas, vamos dizer assim, cartas que dava a ele a prerrogativa de, em cidade em cidade, ele
prender os cristãos, arrastando-os de dentro de casa, levando prisioneiros e até fazer com que esses fossem entregues às autoridades, e muitos deles perdiam a vida, entendeu? Nessa perseguição. Bem, foi justamente aí que o caminho de Saulo e de Jesus Cristo, eles se cruzam por completo. Nessa ânsia dele, nesse zelo dele, ele empreendeu uma viagem a Damasco com o intuito de justamente de prender os cristãos, de prender os da seita, os do caminho, né? Esse povo que nós éramos conhecidos como a igreja cristã no início, como os do caminho. E foi justamente neste caminho de Saulo para Damasco que ele realmente se encontra com Jesus Cristo. Foi no caminho, perseguindo os do caminho, que ele se encontra com Jesus Cristo. A Bíblia relata que literalmente Saulo ele cai do cavalo. Caindo do cavalo, então foi justamente nessa ânsia de prender que no caminho, perseguindo os do caminho, na sua ida até a cidade de Damasco para tentar prender e levar preso alguns cristãos, é que Paulo ele literalmente cai do cavalo. Permitam-me ler a passagem para que a gente possa contextualizar melhor o que aconteceu. Conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Bem, justamente aí o caminho de Saulo cruza com o caminho de Jesus, e Saulo, ele, a partir de então, ele muda completamente a sua religião, a sua visão de mundo, de vida. Nós acabamos de ler na leitura do texto em classe, texto bíblico em classe, que ele, a partir de então, considerou tudo como que estrume, como que sem importância, tudo que ele tinha estudado, tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha tido como verdade, a visão dele se amplia, porque aquele a quem ele perseguia agora se torna Senhor. Ele cai do cavalo e ele diz: quem és tu, Senhor? E a voz que ouve é: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E aí, na continuação do diálogo, o próprio Jesus diz: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então Saulo muda completamente. Aquilo que ele achava estar fazendo um trabalho para Deus,
ele agora viu que Jesus Cristo, a quem perseguia, era Deus, que ele era o Senhor, e que eu acho que Saulo, a experiência foi tão marcante que ele foi levado sem visão para Damasco, ficou 3 dias, sem comer e sem beber. Veja o impacto do encontro, da experiência de Saulo com Cristo. E Saulo, ele esteve na casa de Judas, aguardando o que Deus tinha preparado para ele. É quando a palavra de Deus relata que existia em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor falou para que fosse até a casa de Judas, onde encontraria Saulo, com a instrução de que fosse e orasse para que ele recobrasse a visão. E quando Ananias ele recebe essa ordem de Deus, e ele recebe essa ordem de Deus, então ele meio que questiona: Senhor, como tu queres que eu vá orar para que esse rapaz recobre a vista, para que vai servir esse tipo de situação, visto que esse homem é um homem violento, um homem que persegue, que já tomou parte nas prisões, nos assassinatos que acontecem contra os... E aí é onde o próprio Jesus diz isso para ele: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ora, Ananias, de posse dessa informação, já chega na casa de Judas, saudando a Saulo como irmão, Irmão Saulo, o Senhor me enviou. E aí impôs as mãos e ele recobra a vista. Ora, o perseguidor, aquele homem tão violento para com os cristãos, a Bíblia passa que depois de recobrada a visão, de fortalecido, ele vai ter com os irmãos, justamente ao encontro deles, e passa a pregar a palavra do Senhor. Ora, aquele a quem era perseguido, aquele a quem era talvez o maior, o terror dos cristãos, por assim dizer, ele passa agora a pregar o Evangelho. Note que talvez não tenha sido fácil, nem para Saulo, que agora convertido passa a se chamar Paulo, e muito menos para os irmãos da igreja primitiva aceitar aquele homem agora nas fileiras, sentado, pregando. Eles achavam até que Paulo estava com algum estratagema, com algum plano, de repente, de infiltração no meio, para conhecer e aí poder empreender uma eficiente perseguição, prisão de todos. Eles não aceitaram de pronto a conversão de Paulo como algo assim fácil. Mas quando Deus nos chama, quando Deus nos chama para o seu ministério, seja ele em que sentido for, ele se responsabiliza. E foi assim que aconteceu
com o apóstolo Paulo, um homem que antes perseguidor, agora era perseguido. Ele deixou de Romanos a Filemon 13 cartas, ainda pairam sobre os seus escritos a dúvida com relação ao livro de Hebreus. Não se sabe precisamente a autoria do livro, alguns acreditam ao próprio apóstolo Paulo, mas a realidade é que não pairam muitas dúvidas de que ele tenha nos deixado 13 epístolas que serviram para a solidificação da igreja que começava, que tanto doutrinariamente como teologicamente, foi importantíssimo os escritos do apóstolo Paulo. Eu quero crer que até hoje, todas aquelas pessoas que querem observar e servir a Deus de maneira íntegra, de maneira completa, se você ler as epístolas do apóstolo Paulo, você vai ter uma direção em todos os aspectos da sua vida, tanto na questão familiar, na questão doutrinária da igreja, como a questão de dúvidas com relação ao arrebatamento, à ressurreição de mortos. O conhecimento adquirido ao longo do tempo através desse homem de Deus e que ele deixou cumprir na sua vida após a sua conversão de forma sobrenatural no caminho de Damasco, e o que ele nos deixou escrito serve até hoje para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um homem importantíssimo, à frente do seu tempo com relação a conhecimento. Eu acredito que nenhum dos outros apóstolos teve um conhecimento tão grande das questões teológicas, das questões bíblicas, como teve o apóstolo Paulo. A revelação que Deus deu a ele foi importantíssima, e o preparo que ele teve antes. Então, a vida desse homem, ele é um divisor na vida e na história da igreja. O apóstolo Paulo foi, para mim, o maior teólogo que a igreja possuiu. Ele foi o maior, depois de Jesus Cristo, o maior dos missionários. Então, que Deus possa nos abençoar. Eu espero em Deus que esta rápida aula que nós tivemos a respeito do apóstolo Paulo possa servir de exemplo para os pequenos cristãos aqui da Igreja do Farol. Nós possamos extrair dos seus escritos e do exemplo de vida do apóstolo Paulo lições preciosas para nós. O apóstolo Paulo, ele foi martirizado em Roma, perdeu a sua vida, oferecendo-a como sacrifício, como libação, por amor ao Evangelho. E a palavra de Jesus para Ananias foi que me convém mostrar o quanto ele vai padecer por amor ao Evangelho. E assim foi feito. Ele perdeu a sua vida, mas desde já está reservado a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, o dará naquele dia. Não somente a ele, mas todos quantos amarem ao Evangelho, pregarem o Evangelho e viverem de forma piedosa, debaixo da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em tudo possa nos abençoar. Amém.